A nossa história tem início na primavera e vai-nos contar a história de um cagarro. O nosso cagarro já há muito tempo que voava sobre o mar e ia mergulhando quando tinha a oportunidade de apanhar peixe. Devo estar quase a chegar. E nem de propósito olhou em frente e viu um grande grupo de cagarros pousados na água. Finalmente! O nosso cagarro parecia ansioso. Deu algumas voltas à jangada de cagarros como se estivesse à procura de algo ou alguém. Onde é que ela estará? Será que ainda não chegou? Entretanto, reparou que pousado na água estava a sua irmã mais nova e foi-se juntar a ela, porque desde o ano passado que não se via. É Garrinha! Ei, cagarro, há quanto tempo? Os dois ficaram juntos a conversar. Olha, ni sabes, ainda no outro dia me safei de uma morte quase certa. O que se passou? Andaba a pescar para os lados do Brasil e de repente ouço un barullo horrível. Só tive tempo de sair rapidamente da agua antes de que aquela rede me apañase. O cardume onde eu estaba a pescar é que ya non teve tanta sorte e eu fiquei sin almorzo. Ah, ti tiveste sorte. Lembraste do noso amigo? Que o mar das aves o teña. Andaba ele a seguir un deses barcos con homes do mar, á espera de apañar un laxo fácil, e cando mergullou, ficou coberto daquela tinta negra mal cheirosa e nunca máis conseguiu voar. O nosso cagarro de repente ficou calado. Pensava por ele. Será que lhe tinha acontecido alguma coisa? Os dois irmãos permaneceram em silêncio, a apreciar o final do dia que pintava o céu cor-de-rosa. Quando os últimos raios de sol se foram, quase como uma dança, o bando de cagarros começou a levantar voo e a aproximar-se da costa da Ilha do Povo. Começava a altura da reprodução. Pai, o que barullo é este? Son os cagarros, fillo, que están a chegar ao corvo. A noi? Mas como es que elas conseguen ver alguma coisa? Ah, ya sei. E então é por iso que está aquela luz forte apuntada para o céu, non é? Non, fillo, infelizmente esa luz é ainda pior, porque como eles seguían pelas estrelas da lúa, cando acenden aquela luz, eles non saben para onde ir e fican desorientados. Mas então, como es que nos seguían pelas estrelas, pai? Eu depois conto-te. Agora son horas de ires dormir. O João adormeceu a sorrir, embalado pelo som dos cagarros. Entretanto, o nosso cagarro, já com a noite escura, rodeava as falésias do corvo à procura do seu local que utilizava para fazer o ninho todos os anos. Finalmente, lá o encontrou e colocou-se à porta. À sua volta, muitos outros estavam também a chegar e cumprimentavam-se alegremente depois de uma longa ausência. Depois de ajeitar a entrada do ninho com as patas e o bico, entrou para o ninho e ficou à espera que ela chegasse. Teño saudades dela. Onde estará? Enquanto limpava as suas penas e colocava-lhes óleo para mergulhar na água sem se molhar, pareceu-lhe ouvir lá algo. Uma voz conhecida ao longe, mas que se ia aproximando cada vez mais. É ela! Ela pousou muito perto dele e cumprimentaram-se depois de uma longa ausência. Miña querida, que saudades! E que bonita estás! Obrigada, meu querido. Os dois cagarros lá entraram para o ninho e passaram a noite toda a conversar sobre os últimos meses em que tinham estado afastados e a limpar as penas um ao outro. Aos primeiros raios de sol, ambos foram para o mar. Tinham de pescar muito peixe porque tinham de estar fortes para os próximos meses. Algumas semanas depois, e depois de muitos carinhos e miminhos, a mãe cagarra lá pôs o ovo. O pai, orgulhoso, disse-lhe: Agora tens de descansar e ficar aqui a cuidar do noso fillote que está a nascer. Está ben? Eu vou pescar para nós e volto à noite. Está ben, até logo. Traz-me lula se conseguires, querido. E as semanas passaram. Os dias quentes do verão estavam a chegar. O ovo nunca podia ser deixado sozinho, porque tinha que ser mantido quente e protegido. Assim, enquanto um deles ficava no ninho, o outro ia pescar para os dois, e voltava à noite com o jantar. Um dia, o pai cagarro, que estava a aquecer o ovo, naquele dia de chuva de fim da primavera, ouviu pela primeira vez o seu filho dentro do ovo, a chamar. Deve estar quase a nascer. Subitamente ficou triste. O ano passado, mais ou menos por aquela altura, quando o seu outro filho estava quase a nascer, os dois cagarros tiveram que sair para pescar e deixar o ovo sozinho por algumas horas. Quando voltaram, já só restava a casca. Terá sido aquele maldito rato? Não te preocupes, que eu vou te proteger. Foi numa noite quente de verão que o Cacá nasceu.
Os pais orgulhosos cantavam de alegria, enquanto o observavam a sair do ovo. O Cacá sempre foi muito protegido, e nas primeiras semanas de vida nunca ficava sozinho. Tinha sempre o pai ou a mãe perto dele, e comida suficiente para crescer forte e saudável. Pai, onde foste quando amanheceu? Olha, filho, fui para o mar para apañar o almoço, perto allá das fontes. Será que posso ir contigo amanhã? Ainda non, fillo. Primeiro as túas penas ten de crescer para poderes voar, e o teu bico ten de ficar forte para apañar peixe. Ya estou farto de estar aquí neste buraco escuro. Falta pouco, non te preocupes. Quando o Cacá adormeceu, o pai Cagarro foi ter com a mãe Cagarra, que parecia preocupada. O que se pasa, querida? Teño medo pelo noso Cacá. Sabes que o fillo dos Diomedea, que teu niño mesmo aquí perto, morreu? O que aconteceu? Eles saben? Os pais tiveran que sair do niño a pescar e cando voltaran ya só restaban as penas e as patas á porta do niño. Non vai acontecer nada ao noso Cacá, non te preocupes. No fundo, o pai Cagarro tinha medo. Já tinha visto um gato a rondar aquela zona, e ele sabia como eles podiam ser perigosos para as crias dos cagarros quando ficavam sozinhas e não se sabiam defender. Felizmente, o Cacá foi ficando cada vez mais forte e nunca lhe aconteceu nada. Ele estranhava porque é que à sua volta eram cada vez menos os cagarros pequeninos. Eles desapareciam e ele ainda era muito novo para perceber porquê. Numa noite de início de outono, o pai e a mãe Cagarro tiveram uma conversa com o Cacá. Já é tempo de ires para o mar, Cacá. Já és grande e forte e temos todos de partir. Quando é que voltamos, pai? Eu e a tua mãe voltamos a próxima primavera. Mas tu ainda tens de coñecer o mar e crescer máis un bocadinho. Depois é que estarás pronto para regresar ao Corvo e encontrar unha cagarra para pasares o resto da vida. E vou voltar a ver vos? Sin fío, habíamos de nos encontrar. Ainda temos moitos años de vida pela frente. Adeus, fillo. Não! E o Cacá ficou a vê-los a partir em direção às estrelas. Também ele teria de ir, mas estava com medo de abandonar a segurança do ninho. Na noite seguinte pensou: Tenho de ir também, porque estou a ficar com fome. Começou a correr, abriu as asas e lá foi ele em direção ao mar. Lembrou-se do que o pai lhe ensinara para se guiar pelas estrelas e pela lua. De repente, viu uma luz brilhante. Seria a lua de que a mãe lhe falara? Seguiu para seguir-se, mas a luz era tão forte que ele deixou de ver e bateu contra uma parede e caiu. Pai, pai! Depressa! Está-lhe um cagarro no chão! Vou buscar unha caixa. Fica a cuidar dele. Mas cuidado con o bico, que ele debe estar asustado. Está bem, está bem. Os dois aproximaram-se e o pai, que tinha mais experiência, agarrou o cagarro pelas asas e patas, segurando-lhe a cabeça com cuidado, e pô-lo dentro da caixa. E agora, pai? O que vamos fazer? E por que ele estava no chão? Estará ferido? E será que tem fome? Calma, ele vai ficar ben. Só ficou un bocado desorientado con a luz forte do carro. El teve sorte que tu o viste. Amañé de mañá vamos leválo ao biólogo para que traten dele. No dia seguinte foram à casa do biólogo. Ola, Joao. O que tens aí? É um cagarro. Muito obrigado. Obrigado por mo traseres. O que vais fazer com ele? Si quiseres, podes ficar aquí e axudarme. Depois vamos soltalo. Pode ser? Sí, sí. O que vamos facer é colocarle unha anilla. Estás a ver isto que parece un anel? Sí, e para que serve? Olla, é para saber a idade dele, onde que le ven e para onde vai. E así ficar a coñecer un bocado máis sobre os cagarros. Já está. Agora vamos soltarlo ali nun sitio alto e perto do mar. O Cacá não percebia nada do que se passava. Primeiro ficou cego, depois ficou tudo escuro. Ouvia vozes de humanos, mas não percebia o que lhe estavam a fazer. E ainda por cima puseram-lhe uma coisa esquisita na pata. E ainda não sabia onde estava. O João lá abriu a caixa e com cuidado o Cacá saiu. Ficou contente porque não estava magoado e finalmente conseguia ver o mar. Agora sim!
Já sei para onde ir. Pensou o Cacá enquanto abria as asas e voava para longe. Boa sorte, cagago. Boa viagem!